Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, amigo web telespectador, amiga web telespectadora do Agropapo, o seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet. Enfim, se você está acompanhando o Agropapo aí pela AltV, você está acompanhando a nossa edição ao vivo, por isso que eu falo bom dia, mas se você estiver acompanhando aí no YouTube, você pode acompanhar em qualquer horário, em qualquer lugar, todas as nossas edições, todos os nossos programas. Então é boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Bom, o Agropapo, você já sabe, acompanha o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos, o agronegócio. Então o Agropapo acompanha as questões políticas, a economia, leis, tecnologia em torno do agronegócio e também outras questões relacionadas ao setor. Afinal de contas, o agro está presente em tudo no nosso dia a dia. Então você acompanha também reportagens e entrevistas sobre gastronomia, moda, entretenimento, turismo rural, saúde, algo absolutamente intrínseco ao agronegócio, à agricultura e à pecuária. Bom, nesta edição de hoje aí nós teremos aí um programa especial justamente sobre sustentabilidade no agronegócio, mas sustentabilidade no agronegócio sob o ponto de vista das organizações não governamentais, sobre as ONGs. As ONGs há muitos anos atrás, enfim, ainda são obviamente muito críticas em relação ao setor, mas hoje os dois lados já se aproximaram, tanto o setor produtivo quanto organizações não governamentais de caráter ambientalista, assim, de uma maneira mais aguda, já desenvolvem trabalhos de uma maneira muito mais conjunta, em parceria, em acordo, de uma maneira mais eficiente de resultados para todos, enfim, do ponto de vista aí da sustentabilidade, tanto obviamente do respeito ambiental, respeito social e também da segurança financeira. Afinal de contas, se o bolso está no vermelho, não dá para você ter um negócio no verde, né? Enfim, então nesta edição nós vamos ter uma perspectiva, aí, uma análise, um diagnóstico aí das duas principais organizações não governamentais aí que atuam, enfim, justamente sobre a evolução da sustentabilidade do agronegócio brasileiro nos últimos anos. Esse é um ponto de vista importante aí, justamente este é um dos vetores do Agropapo, que é justamente estabelecer aí esta comunicação, fazer esse diálogo aí entre diversos públicos estratégicos do agronegócio, entre diversos stakeholders. Bom, nesta primeira parte, nesta primeira entrevista, nós vamos acompanhar aí justamente a Adriana Charroux. Adriana Charroux, se me perdoe, Adriana, se tiver aí a pronúncia não tiver sido muito certa, enfim, peço que me desculpe, mas a Adriana Charroux é do Greenpeace e ela vai fazer uma análise aí justamente de como é que ela observa, como é que a ONG observa aí, faz o seu diagnóstico a respeito aí da evolução da sustentabilidade do agronegócio brasileiro nos últimos anos. Vamos acompanhar aí a entrevista da Adriana Charroux do Greenpeace. Acho que evoluiu, sem dúvida. O agronegócio no Brasil tomou consciência e posso dizer que o Greenpeace contribuiu de alguma forma para isso. Hoje, você considerar que as maiores traders de soja estão sentadas, né, e assumiram o compromisso da moratória da soja, que significa banir desmatamento, trabalho escravo e outros problemas socioambientais como invasão de terras indígenas e unidades de conservação, acontece desde 2006. Desde 2009 nós temos o compromisso público da pecuária. Acho que uma parte grande do setor já entendeu que produzir baseado no desmatamento zero é um caminho sem volta e é uma solução para o negócio deles. Agora, claro que ainda é um setor grande, né, uma série de atores nesse campo que ainda não entenderam a importância de se produzir de forma mais responsável, até para a sobrevivência do negócio deles no médio e longo prazo, né? Afinal, chove menos, onde tem menos floresta chove menos, etc. Então, evoluiu, mas tem muito ainda para fazer pela frente. E aí, para dizer o que vem pela frente, no campo da pecuária, diria que todos os frigoríficos assumam o mesmo compromisso, os frigoríficos que já assumiram compromisso lá atrás, que controlem as fazendas indiretas também, e que o próprio produtor tenha mais apoio para produzir de forma mais responsável. Bom, acompanhamos aí a entrevista da Adriana Charroux do Greenpeace, pontuando aí o seu diagnóstico, a análise aí da organização não governamental sobre a evolução aí da sustentabilidade do agronegócio brasileiro nos últimos anos, mas deixando muito claro aí de uma maneira também bem segura que ainda muito precisa ser feito. Bom, esse material aí foi gravado recentemente na apresentação aí da nova política para aquisição de carnes aí provenientes, enfim, carnes provenientes
do bioma amazônico, nova política de aquisição de carnes por parte do varejista aí, Walmart. O Agropapo esteve lá acompanhando, já tivemos uma edição aí em que participou o Fernando Sampaio da ABIEC, no qual este material também foi gravado nesta oportunidade. Bom, o Agropapo é isso, vem acompanhando aí o agronegócio e também trazendo todos os pontos de vista em torno do setor. Nessa edição aí especial sobre sustentabilidade teremos mais entrevistas, mas no segundo bloco, logo após o intervalo do Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na Altivia TV da internet. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na Altivia TV da internet, nessa edição aí especial aí sobre sustentabilidade do agronegócio, sobre ponto de vista das organizações não governamentais aí, enfim, de um caráter mais ambientalista e tudo mais. Bom, no Agropapo, você já sabe, nós contamos aí justamente quais são as especificidades do campo para as cidades e ao mesmo tempo mostramos quais são as tendências de consumo para os tomadores de decisão do agronegócio. Dentro deste raciocínio, dentro desse argumento das tendências de consumo, é justamente mostrar para o setor produtivo que a questão da sustentabilidade, do respeito socioambiental, enfim, é cada vez mais valorizado pelo consumidor, enfim, é algo que tem que estar cada vez mais presente na produção agropecuária. Isso é algo inexorável e vai caminhar de uma maneira cada vez mais aguda daqui para frente. Pode ser tanto uma questão aí, um diferencial competitivo, um atributo aí de mercado, quanto também a questão da sustentabilidade pode ser algo padrão, enfim, que vai te deixar fora do mercado. Enfim, essa é uma questão fundamental aí, é isso que o Agropapo busca fazer. Além de fazer esse processo aí de conteúdo, a parte jornalística mesmo, também passar uma mensagem aí de caráter educativo, enfim, não se arvorando numa condição científica e tudo mais, algo pedante, mas justamente passar a informação aí, buscar realmente quem tem legitimidade para poder estar falando. Bom, nesse segundo bloco nós vamos conferir aí a entrevista com o Antônio Werneck. Antônio Werneck é diretor executivo da TNC Brasil, uma das organizações não governamentais mais importantes não só do Brasil, mas também do mundo, e que atua aí, tem projetos aí muito interessantes desenvolvidos aí em parceria com o setor produtivo, e o Antônio Werneck vai pontuar aí nessa sua entrevista a sua análise, o seu diagnóstico acerca aí da evolução da sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Vamos conferir a entrevista aí com o Antônio Werneck, diretor da TNC no Brasil. A pergunta é bastante vasta, então vamos tentar colocá-la num foco mais inteligível. Primeiro,
a questão da conformidade do agronegócio passa por dois vetores que foram transformadores nos últimos anos. O primeiro foi a implantação efetiva do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. O segundo foi o Código Florestal, que, com todas as críticas que possam ser feitas, estabeleceu algum tipo de parâmetro, de balizador, a respeito de conformidade em relação a quê? E quando você junta isso, que é o nosso Código Florestal hoje, com a emergência do fenômeno do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, você cria as condições para que o agronegócio possa ter uma conversa inteligente dentro do setor produtivo a respeito do que ele tem que fazer para entrar nessa conformidade ambiental dentro de uma estratégia de negócio que seja lucrativa para ele. Então, os processos, por exemplo, não só da cadeia da carne hoje, que estão passando por um processo de intensificação e de ganho de produtividade jamais vistos, mas também questões que envolvem a cadeia da soja, por exemplo, como estão as duas maiores cadeias de exportação hoje do Brasil, e que estão muito ligadas às questões florestais, à questão do desmatamento, são duas cadeias hoje que estão no foco da TNC, no trabalho que ela desenvolve tanto no Pará quanto no Mato Grosso, mas que também estão no radar de várias organizações internacionais, inclusive daquelas alavancas que hoje impulsionam esses negócios. No caso da soja, por exemplo, o caso clássico são das grandes traders, né? Da ADM, da Dreyfus, da Bunge, então, são todas, e da Cargill, que são todas grandes players desse mercado de commodities e que tem uma preocupação a respeito da origem daquilo que eles estão tradando, porque senão eles vão perder mercados, principalmente na Europa, que se preocupam com a questão da conformidade e da mesma maneira que hoje a gente viu aqui o Walmart colocar a questão da cadeia de carne responsável, essas traders têm o mesmo processo que já começou lá atrás, por conta também da moratória da soja e tudo aquilo que a gente conhece muito bem, mas que hoje consegue aderir a um programa, como existe na mesa redonda da soja, como existe no GTPS, por exemplo, no caso da pecuária, onde o setor privado consegue dizer, ok, é isso que é esperado de mim, então a gente vai traçar planos para poder convergir nessa direção. Dito isso, acho que o sumário é de que eu acho que o Brasil hoje, no agronegócio, está muito mais próximo de performar dentro de um plano de conformidade robusto do que jamais teve, mesmo porque o próprio Código Florestal, que a gente tanto critica às vezes, ou que a gente ouve tantas críticas, ele na verdade ele é inédito na América Latina, e acho que não tem outro país na América Latina hoje no agronegócio que tenha, por exemplo, um marco regulatório legal como o Brasil tem hoje. Então acho que a gente está em bom caminho hoje, tem muito a ser feito, mas nós estamos no bom caminho hoje. Muito bem, nós acompanhamos aí a entrevista, bom depoimento aí do Antônio Werneck da TNC Brasil, apresentando aí a análise, enfim, o diagnóstico institucional da ONG acerca da evolução da sustentabilidade do agronegócio brasileiro nos últimos anos, e o Antônio Werneck faz uma referência aí muito boa em relação ao Código Florestal brasileiro, o Código Florestal aprovado em 2012, justamente no sentido aí de mostrar a importância dessa peça legislativa aí para a proteção ambiental e, obviamente, também para a produção agropecuária. Enfim, o Código Florestal busca justamente aí fazer um equilíbrio aí entre proteção, conservação e produção, justamente na perspectiva aí da sustentabilidade. Bom, esta foi uma edição especial aí do Agropapo, seu talk show do agronegócio, sobre sustentabilidade do agronegócio brasileiro, sobre a perspectiva, sobre a visão das ONGs. Enfim, esta edição vai se encerrando. O Agropapo, que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, tem o apoio publicitário da Fibro Saúde Animal e da ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal, e a direção jornalística da Altivia do jornalista Alberto Luquete. Se você quiser rever este e outros programas, basta digitar Agropapo lá no YouTube. Também não deixe de curtir a nossa fanpage, facebook.com/agropapo, e o nosso perfil no Twitter. Siga todas as novidades do Agropapo lá no @agro_papo. O mesmo no LinkedIn, no Google+, Google+. Encerramos esta edição, voltamos na próxima e um abraço e tchau, tchau!